Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Jornal do Segundo Ano. Hoje apresentaremos uma matéria especial sobre um importante líder do nazismo, a vida sobre o Adolf Hitler. Fiquem com a matéria. Desde criança, Adolf já teve que se familiarizar um pouco com a morte, logo quando ele perdeu 3 irmãos e uma irmã sua. E tinha seu pai, que era alcoólatra, e sempre que chegava em casa batia muito em Hitler, tanto que a mãe dele às vezes tinha que tomar frente para que ele não apanhasse tanto. E tudo isso era para que Hitler entendesse que a força e que a violência resolviam qualquer problema. Então, quando ele tivesse algum problema na vida dele, ele iria resolver da forma que ele achava certo desde criança. Em 1900, Hitler se mudou para Linz e lá ele entrou em um colegial que também tinha uma doutrina muito forte, muito rígida e muito abusiva. E era mais uma coisa que ia afetar muito na cabeça dele, que ele iria levar isso para toda a vida. Em 1907, Hitler teve uma grande frustração. Ele, com apenas 16 anos, se mudou para Viena, porque ele queria fazer parte, da Academia de Artes, mas quando chegou lá falaram que os desenhos dele não eram bons o suficiente para poder passar, e fazer parte da Academia de Artes. Se já não bastasse, ele ser rejeitado pela Academia de Artes, que era algo que ele queria tanto, ele passou por mais uma decepção em sua vida e mais uma frustração, que foi a morte de sua mãe através de um câncer. Todas essas decepções na vida dele, Hitler parou de procurar emprego e ele foi parar até em um abrigo de necessitado. Como se já não bastasse tudo isso que aconteceu na vida dele, ele voltou novamente para tentar passar na Academia de Artes e ele foi rejeitado mais uma vez. Só que dessa vez era mais complicado, porque da última vez que ele participou, ele poderia voltar e refazer e tentar novamente, mas dessa vez não, dessa vez era definitivo. A academia não queria ele. Sobreviver, como ele não tinha emprego, como ele não tinha ninguém, ele morava em um abrigo de sem-tetos, ele começou a vender, as pinturas dele e tudo mais, e começou também a observar bastante a política naquela época. Através de tudo isso, que Hitler passou, toda essa observação com o governo que ele estava tendo com o movimento socialista, com as agressões, com a pressão, que o governo fazia, ele começou a caminhar da mesma forma. Então, a todo lugar que ele olhava e ele via judeus, que era um povo que naquela época tinha uma população muito forte, ele começou a sentir repulsa e começou a perceber que ele era muito diferente dos judeus e que os judeus também eram muito diferentes deles. Então, na cabeça dele, ele queria tirar os judeus dali. A infância de Hitler não foi muito fácil não, mas também nada justifica as maldades que ele fez. Com uma possível guerra iminente, Hitler começou a perceber uma certa movimentação por parte do Império Austro-Húngaro que começava a recrutar pessoas para lutar na Primeira Guerra. O Império Austro-Húngaro era um lugar de muitas etnias, um lugar mestiço, por isso Hitler já tinha começado a criar um nojo, daquelas pessoas daquele lugar. E ele não queria lutar ao lado daquelas pessoas não, então ele se mudou para Munique, na Bavária, que é um estado alemão. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Hitler se alistou no exército da Bavária, mesmo se apresentando como cidadão austríaco. Na Primeira Guerra, ele atuou como mensageiro, em sua maior parte na França e na Bélgica. Ele teve um excelente desempenho, mas por não ser um cidadão alemão, não pôde ser promovido a oficial. O cargo de um mensageiro é um cargo muito importante, consiste em atravessar territórios levando informações para os soldados. Ele chegou até o posto de cabo e ganhou medalhas e premiações por bravura. Ironia ou não, uma das premiações que Hitler ganhou foi por indicação de seu superior, um tenente alemão e judeu. A Primeira Guerra durou cerca de 4 anos, e próximo ao fim dela, Hitler foi hospitalizado, porque ele foi ferido por um ataque de gás mostarda, que foi uma grande arma descoberta na época. Ele ficou temporariamente cego. Ainda no hospital, Hitler recebe a notícia de que, depois de muito apanhar, a Alemanha finalmente se rendeu. Existem alguns boatos de que Hitler teria sido ferido também no abdômen e nos testículos. Esses boatos nunca foram comprovados, mas aqui entre a gente não faz muito sentido. Imagine Hitler com a cabeça que ele tinha, com toda a sua psicose, ter os seus testículos feridos e infértil. Isso pode ter causado nele um complexo de inferioridade, como se ele se sentisse menos homem por isso e quisesse se mostrar homem a todo custo, mesmo que isso custasse a vida de muitas pessoas. Novamente, são apenas boatos que nunca foram comprovados, mas que vale a reflexão. Com o fim da guerra, Hitler culpou os políticos pela rendição da Alemanha, já que o poder bélico era muito forte naquela época.
e muitos cidadãos alemães compartilhavam desse mesmo pensamento. Um fato muito importante sobre Hitler e seu antissetismo, que não se sabe ao certo em que parte da sua vida começou, foi que com o fim da guerra, muitos cidadãos alemães culparam civis, principalmente judeus, pela derrota da Alemanha. E com certeza esse foi um fato que fez seu ódio pelos judeus crescer ainda mais. Após a guerra, a Alemanha teve que assinar o famoso Tratado de Versalhes, que colocava a Alemanha como culpada e isso a deixou em um poço sem fundo, porque eles tiveram várias restrições, perca de território, etc. E eu não preciso nem dizer que Hitler não ficou nem um pouco feliz com isso, Além da rendição dos alemães, a própria guerra ajudou Hitler a criar essa ideologia de superioridade. Ele chegou a dizer que a guerra foi a melhor experiência da vida dele. Se dependesse dele, a Alemanha ganhava ou ganhava. Ele jamais teria se rendido. Hitler, ele voltou para Munique, mas continuou trabalhando ali no exército, numa coisa mais burocrática, até chegar um dia dele se infiltrar no Partido dos Trabalhadores Alemães. Foi aí que ele foi mudando e se transformando em uma pessoa ruim, uma pessoa má. Ele também acabou se apaixonando pelas ideias de seu fundador, o Drexler, que também odiava os judeus. Eles então trocaram uma ideia em que se resultou na entrada de Hitler ao partido. Aí ele também conhece a Sociedade Thule, que é uma sociedade secreta que estava por trás do partido e que o Partido dos Trabalhadores se torna o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e também conhecida como Partido Nazista. Hitler adotou um símbolo para seu partido nazista. Foi um símbolo que nas 2 décadas seguintes se tornou sinônimo de ódio, medo e um regime que matou milhões de pessoas. As suásticas, também chamada. E foi assim que ele foi se tornando um dos principais nomes desse partido nazista. Eles também criaram uma milícia, para que se alguém criticasse ou julgasse o partido, essa milícia ia lá e atacava ele. Ele também tentou um primeiro ataque nazista, que por acaso foi detido. Hitler com tudo isso ficou bastante frustrado, foi preso, porém na cadeia criou um dos seus melhores livros, aliás, o mais famoso do mundo, o livro que traduzido se chama Minha Luta. Hitler ficou bastante conhecido, se tornou chanceler e começou a fazer parte do governo da Alemanha. Logo após Hitler se tornar o líder da Alemanha, que também se aliou com a Itália e o Japão, que juntos foram tomando vários territórios, afinal, o intuito deles é dominar o mundo. Com tudo isso acontecendo, a França e a Inglaterra não aprovou, então se formou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade. Cerca de 40 milhões de pessoas morreram. É sério, foi muita gente. E não era só soldados, também era civis. Civis normais estavam lá, morreram nessa guerra. Esse conflito estendeu-se de 1939 a 1945. Esse conflito todo deu início às 4h45 no dia 1º de setembro de 1939, quando um encouraçado alemão partiu de Schleswig-Holstein, na Alemanha, em direção a posições polonesas em cidade livre de Danzig, que contava com a presença de tropas polonesas. 2 dias depois desse acontecimento, os franceses e britânicos não gostaram muito do que a Alemanha fez e declararam guerra contra a Alemanha. Bom, nos primeiros anos de guerra, Hitler começou na frente, porque ele era muito estratégico. O cara ali manjava dos Paraná. Ele começou usando uma técnica muito da esperta, a Blitzkrieg. Era uma espécie de ataque rápido. Ele atacava tão rapidamente e em massa que os inimigos nem tinham como se defender. Por conta dessa técnica, ele conseguiu tomar vários países. E em meio a todo esse caos que estava rolando, teve um acontecimento muito triste da Segunda Guerra Mundial.
Você já deve saber que Hitler não era muito amigável com os judeus. Ele já os perseguiu na Alemanha e é óbvio que isso também acontecia com os países que ele dominava. Por exemplo, se ele tomasse o país que você mora, já era. Você perdia tudo e não tinha direito mais a nada, só por ser judeu ou negro. E eu não tinha dito isso antes, mas o Hitler ele também era racista. É bem óbvio, né? O Hitler, você esperava o que também, né? Continuando, todos os judeus que eram pegos pelos nazistas eram mantidos presos em uma espécie de contenção, tipo uma área da cidade que era totalmente fechada só para os judeus ficarem presos lá. E foi assim até 1942, quando Hitler usou um método que ele chamou de solução final, que era mais ou menos assim. Todos os judeus eram forçados a trabalhar sem comer nem beber nada e ficavam assim até morrer. E de vez em quando alguém era mandado para um centro de extermínio para ser morto. As crianças e pessoas fracas eram mortas na hora, já que não tinham como trabalhar. Era também nesse centro de concentração que os cientistas nazistas aproveitavam para fazer seus experimentos e testes com humanos. Pesado. No início da Segunda Guerra Mundial, em 23 de agosto de 1939, Hitler tinha feito um pacto com os soviéticos de não agressão, mas em 1941 Hitler ataca a União Soviética, rompendo assim o tratado que ele tinha feito. Assim, a Alemanha e a Rússia entraram em guerra, mas nessa guerra Hitler não venceu. Ele começou a perder por conta do frio que fazia na Rússia. A maioria dos soldados que Hitler enviava eram mortos por conta do frio ou de fome, porque os soviéticos tinham uma estratégia que era a seguinte: eles tiravam todo o povo de uma região e queimavam suas casas para deixarem nada para os nazistas e iam recuando enquanto os nazistas avançavam, mas como eles não encontravam nada para comer, acabavam morrendo de fome. Que estratégia foda. E Hitler, vendo que estava perdendo, deveria parar, né? Mas não, ele queria porque queria vencer os soviéticos a todo custo. Por conta desse ego, ele perdeu grande parte do seu exército e seguidores porque eles viram que Hitler não bate bem da cabeça. Tantos indícios e só agora eles percebem isso. Aí também o Hitler não tava só de guerra contra a Rússia, ele também tava guerreando contra os outros países. Ou seja, ele tinha que se prestar atenção aqui e lá ao mesmo tempo. Nos últimos anos de guerra, Hitler sofreu várias tentativas de assassinato. A primeira delas foi em 20 de junho de 1944. Nessa época houve um atentado em nome do movimento de resistência ao nazismo, do qual faziam parte vários oficiais. Hitler ficou apenas ferido na explosão da bomba em seu quartel-general. A partir disso, Hitler sofreu uma série de atentados. Só uma curiosidade, alguns desses atentados foram causados por soldados alemães que queriam dar um fim na guerra e sabiam que o único jeito disso acontecer era o quê? Matando o Hitler. Com tudo isso acontecendo e ele já perdendo a guerra, o Hitler começou a ficar meio psicótico. Meio que ele já era, mas agora começou a piorar de vez. Ele começou a dizer que estava sendo traído, que estavam conspirando contra ele. O cara tava ficando louco. O dia D é um termo militar para o primeiro dia dos desembarques na Normandia. Essa foi a maior invasão anfíbia já empreendida e lançou as bases para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A invasão ocorreu em 6 de junho de 1944, com dezenas de milhares de soldados dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá, que pousaram em 5 trechos da costa da Normandia, em praias com o codinome Utan, Omaha, Gold, Juno e Sword. Com esse extremo avanço, Hitler agora percebeu que a coisa pesou pro lado dele, então ele acabou indo se esconder em um bunker junto com seu alto escalão nazista, os federais e sua esposa Evan Braun. E lá dentro ele comandava a guerra. E foi lá dentro também que Hitler e Evan Braun se casaram. Sim, eles não eram casados antes, se casaram lá dentro. Olha só que coisa incrível. Imagem ilustrando o modo que Adolf Hitler foi encontrado morto. Aqui podemos ver o modo que Adolf e sua esposa Eva foram encontrados mortos. Nessa imagem podemos ter uma suposição que Adolf, o líder nazista, foi realmente morto. Voltando nessa imagem, quero falar um pouco sobre o texto feito por um dos companheiros de Adolf, contando o modo que ele estava quando morreu. Hitler estava em um sofá, morto com um buraco do tamanho de uma moeda pequena na tempora direita. Por sua face corria um fio de sangue que tinha formado no tapete um charco das dimensões de um prato. Uma das mãos do líder nazista descansava sobre seu joelho, com a palma virada para cima, e a outra pendia inerte. Junto ao pé direito de Hitler havia uma pistola na mão direita, a qual disparou contra si mesmo, e ao lado do pé esquerdo outra, do mesmo modelo sem usar. Hitler vestia a túnica do seu uniforme, uma camisa branca com gravata preta e calças pretas. No mesmo sofá estava sentada, também morta envenenada com cianureto, sua esposa, desde a véspera, Eva Braun, com as pernas encolhidas e os lábios apertados. E o quarto tinha um intenso cheiro de pólvora.
E bem, resumindo, deixo aí pra nós uma lição do que não devemos fazer. Um trecho obscuro da história que não deve ser esquecido para que não seja repetido. E esse foi nosso trabalho sobre a vida de Adolf Hitler. Espero que tenham gostado.